No deserto, em meio a um povo cansado da caminhada, Deus revelou um mistério eterno: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 8. O tabernáculo era a prova visível de que o Deus Santo não abandona o seu povo, mas deseja caminhar com ele. Era um lugar simples por fora, coberto de peles, mas glorioso por dentro, repleto de ouro e da presença divina. Isso nos ensina que muitas vezes aquilo que parece humilde aos olhos humanos carrega dentro de si a glória de Deus. Ao entrar, havia somente uma porta. Isso nos mostra que não existem atalhos para a presença de Deus. Só havia um caminho, e Jesus afirmou: "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." João capítulo 14, versículo 6. Essa porta única nos aponta para Cristo, o único acesso à vida eterna. O primeiro encontro do pecador era com o altar de bronze. Ali cordeiros eram sacrificados, e o sangue derramado apontava para o sangue do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo. João Batista declarou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João capítulo 1, versículo 29. O altar mostra que o pecado exige morte, mas em Cristo temos perdão e reconciliação. A cruz é o nosso altar, onde fomos purificados. Depois vinha a pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam. Era feita com os espelhos das mulheres, Êxodo capítulo 38, versículo 8, mostrando que a palavra de Deus é o espelho da nossa alma, Tiago capítulo 1, versículos 23 e 24. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O lavacro aponta para a necessidade de pureza, de limpeza diária pela água da palavra e pelo sangue de Cristo. No lugar santo, a mesa dos pães da proposição mostrava que Deus sempre sustenta o seu povo. Eram 12 pães, um para cada tribo, lembrando que nenhum filho de Deus fica esquecido. Jesus declarou: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre." João capítulo 6, versículo 51. Ele é o nosso sustento diário, o alimento que não perece. Do outro lado estava o candelabro de ouro, com 7 lâmpadas acesas continuamente. O número 7 fala de plenitude. O candelabro aponta para Cristo, a luz do mundo, João capítulo 8, versículo 12, e também para a ação do Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus, Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Assim como o candelabro nunca podia se apagar, também devemos manter a chama do Espírito acesa em nossas vidas. Diante do véu, o altar de incenso exalava aroma agradável ao Senhor. Era o símbolo da oração que sobe ao trono de Deus. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Salmo 141, versículo 2. Hoje, cada oração sincera é um perfume que chega diante do Pai. Mas ainda havia uma barreira: o véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Ali dentro, só o sumo sacerdote entrava, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação, com sangue para aspergir sobre o propiciatório. Mas quando Cristo morreu, o véu se rasgou, Mateus capítulo 27, versículo 51. O caminho foi aberto. Agora temos acesso direto ao Pai, pois Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno, Hebreus capítulo 4, versículo 14, no Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança. Dentro dela, 3 objetos revelavam verdades profundas: as tábuas da lei, lembrando que Cristo cumpriu perfeitamente toda a lei; o maná, lembrando que ele é o pão vivo que sustenta o seu povo; a vara de Arão que floresceu, lembrando que ele é a ressurreição e a vida, João capítulo 11, versículo 25. Sobre a arca estava o propiciatório, com os querubins de ouro, onde a glória de Deus se manifestava. Ali, no lugar do sangue, a presença do Senhor se encontrava com o homem. Tudo isso era a sombra do que haveria de vir. Hoje, Jesus é a nossa arca, o nosso propiciatório, a presença viva de Deus conosco. O escritor aos Hebreus nos lembra: "Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne." Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20.
O tabernáculo nos ensina que Deus não é distante, mas deseja habitar conosco. Ele aponta para Cristo em cada detalhe: o cordeiro, a água, o pão, a luz, o intercessor, o véu, a arca. Tudo se cumpre em Jesus. E a grande lição para nós é esta: hoje nós somos o tabernáculo vivo. O Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Precisamos viver como sacerdotes santos, oferecendo não mais cordeiros, mas a nossa própria vida como sacrifício vivo diante de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. No final, o tabernáculo nos mostra o plano de salvação. Começar pelo altar, passar pela purificação, se alimentar da palavra, viver na luz, manter a oração constante, entrar na presença e permanecer na glória. Esse é o caminho da vida cristã. O tabernáculo não era apenas formado por móveis e utensílios. Ele era protegido por várias camadas de cortinas, cada uma com um propósito, cada uma revelando uma verdade espiritual. A primeira cobertura, por dentro, era feita de linho fino torcido, em azul, púrpura e escarlate, com querubins bordados. Essa beleza interior apontava para Cristo, a perfeição da sua santidade e a glória do céu. Quem estava do lado de fora não via, mas dentro havia esplendor. Assim é a vida em Cristo. Muitos não enxergam a glória que carregamos, mas quem entra em comunhão percebe a beleza da presença de Deus. Sobre essa vinha a cortina de pelos de cabra. O pelo de cabra fala de sacrifício e expiação, lembrando o bode expiatório do dia da expiação, Levítico capítulo 16. Essa cobertura apontava para o sacrifício de Cristo, que se fez oferta pelos nossos pecados. É um chamado à lembrança. Nossa cobertura é o sangue do Cordeiro. A terceira camada era de peles de carneiro tingidas de vermelho. O carneiro vermelho aponta para a entrega, substituição e consagração. Isso nos leva à memória o carneiro que substituiu Isaque no Monte Moriá, Gênesis capítulo 22, versículo 13. É Cristo que morreu em nosso lugar. A cor vermelha nos lembra o seu sangue derramado por nós. Por fim, a camada exterior era de peles de animais marinhos. Algumas traduções dizem texugo ou golfinho. Essa última cobertura não tinha a aparência de beleza, era simples e áspera. Mas era resistente ao sol, à chuva e ao vento do deserto. Isso nos mostra que, por fora, Cristo não tinha aparência formosa, mas por dentro carregava toda a glória de Deus. Isaías capítulo 53, versículo 2. Essa cobertura externa nos ensina que a proteção de Deus pode não ser atraente aos olhos humanos, mas é suficiente para nos guardar em qualquer circunstância. Assim, as cortinas do tabernáculo revelam Cristo em cada camada: beleza celestial, linho e querubins. Sacrifício expiatório, pelo de cabra. Sangue e substituição, carneiro vermelho. Proteção e resistência, peles externas. Tudo isso aponta para a profundidade da salvação. Cristo é nossa cobertura completa, dentro e fora, no céu e na terra, no espiritual e no físico. Se esta mensagem falou ao seu coração, não esqueça de se inscrever e me seguir no canal Carla Santos Oficial. Que Deus abençoe sua vida.